Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 6 de agosto, a festa da Transfiguração do Senhor. Peçamos também ao Senhor nosso Deus que transfigure as realidades da nossa vida, que transfigure aquelas realidades difíceis que muitas vezes nos encontramos, para que a sua luz divina brilhe na nossa consciência e que possamos caminhar com Ele ao encontro de Cristo, nossa eterna verdade. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. E então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. É uma festa muito importante porque quer mostrar que a finalidade da nossa vida é estar eternamente na glória com Cristo. A Transfiguração confirma a fé dos apóstolos, manifestada por Pedro em Cesareia de Filipe, e ajuda-os a ultrapassar a sua posição à perspectiva da paixão anunciada por Jesus. Lembrando aqui que a comunidade dos discípulos estava numa crise. Jesus acabara de anunciar a sua paixão. E os discípulos começaram a se perguntar: se estamos indo para Jerusalém, Jesus vai ser morto. E nós? O que vai acontecer com a nossa comunidade? Então, isso acabou gerando a compreensão errônea, da continuidade da tarefa que os discípulos teriam depois, porque ainda não haviam compreendido o significado da ressurreição. Quem quiser ser discípulo terá de participar também nos sofrimentos de Cristo. A transfiguração é o primeiro resplendor da glória divina do Filho, chamado a ser servo sofredor para a salvação dos homens. Na oração, Jesus se transfigura e deixa entrever a sua identidade sobrenatural. Vemos também aqui, neste Evangelho, a presença de Moisés e Elias, que são os protagonistas de um novo êxodo, muito diferente nas circunstâncias, mas idêntico na motivação, que é a fidelidade absoluta a Deus. A luz da transfiguração clarifica interiormente o caminho
terreno dos discípulos agora. Quando a visão parece estar terminando, Pedro, como que tenta parar o tempo, né? Aqui percebemos esse ímpeto de Pedro em querer dizer: vamos ficar por aqui, está muito bom, não vamos para Jerusalém. Lá nos espera a dor, espera o sofrimento, espera a morte. Vamos montar 3 tendas e aqui está muito bom. Vamos parar o tempo onde nós estamos. Então, envolvido, como vemos aqui no Evangelho, ele e os seus companheiros, pela nuvem. É a nuvem da presença de Deus, do mistério, que se revela permanecendo de modo incognoscível. Mas Pedro, Tiago e João recebem dele a luz mais resplandecente. A voz divina proclama a identidade de Jesus, que se dá no Filho e servo sofredor. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, contemplando este Evangelho de hoje, também o Evangelho nos convida a meditar. Quais são as realidades da nossa vida que ainda precisam ser transfiguradas? Quais são as realidades da nossa vida que ainda precisam ser iluminadas pela luz da graça de Deus? E lembrando, é passando pela cruz que nós contemplamos a ressurreição. É passando pela cruz que nós contemplamos a gloriosa transfiguração do Senhor. Por isso, se nós queremos ser seus discípulos, também devemos ter consciência que vamos participar dos seus sofrimentos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia na paz do Senhor.